Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso: manifestações. Olá, eu sou a Dani e vou contar uma história sobre a minha família, que começa quando eu nem tinha nascido ainda. Na verdade, aconteceu com a minha mãe. Ela era bem novinha quando isso ocorreu. Minha bisavó chamava-se Vitória e era africana. Ela gostava desses negócios de magia. Eu tenho uma tia que também se chama Vitória, em homenagem à minha bisavó. Quando essa minha tia era um bebê, teve um dia em que o meu avô, o pai dela, ia colocá-la para dormir. E o berço, que tinha um pequeno colchão de molas, começou a tremer e a chacoalhar muito. Meu avô, assustado, tirou a minha tia do berço, mas o tremor continuou, totalmente descontrolado. Todos ficaram muito assustados, sem saber explicar o porquê daquilo. Algum tempo depois, um amigo da família trouxe a notícia de que a minha bisavó havia falecido. E tinha sido no exato momento em que o berço começou a tremer. A outra história aconteceu comigo, no tempo que eu fui morar com o meu pai. Ele também é meio simpatizante de magia. Foi um ano muito ruim para mim e para minha irmã, porque estávamos afastadas da nossa mãe. Certa noite eu estava sozinha em casa. O meu pai estava trabalhando e a minha irmã estava na rua conversando com amigos. Eu estava assistindo TV, mas alguma coisa me incomodava e eu não conseguia ficar quieta. Houve um momento em que eu me levantei e fiquei olhando os cantos da sala. De repente, eu vi através da cortina um olho verde. Parecia uma coisa desenhada, mas era humano, e era um só mesmo. Eu não vi nada além do olho, mas meu corpo ficou todo dormente. Eu só consegui sentar e ficar olhando para o chão, morta de medo. Depois de um tempo, tomei coragem e vasculhei a casa toda com uma faca na mão, pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa para me assustar. Só que estava tudo trancado. Aí sim, fiquei bem apavorada. Contei para os vizinhos e eles vieram comigo, vasculharam a casa toda também, mas não acharam nada. Entretanto, eles não duvidaram de mim. Algum tempo depois, minha irmã contou que havia visto diversas vezes uma sombra que percorria toda a casa, batendo nas portas dos armários no corredor. Ela havia chorado muito numa noite em que eu a mandei ir dormir sozinha. Eu achei que era manha dela, mas depois do que eu vi, eu nunca mais desconfiei da minha irmã. Segundo caso: não exatamente sozinha. Oi, o meu nome é Lívia e o que eu vou relatar aconteceu há alguns anos, mas é uma coisa que eu sei que eu nunca vou esquecer. A minha cadela, a Maggie, tinha morrido. Ela tinha sido a minha primeira cachorra e ela morreu ainda bem nova. Eu sempre senti que podia me comunicar com ela. Às vezes, eu ficava muito chateada e chorava muito por causa do meu irmão mais velho que sempre implicava comigo. Quando eu chorava e ia para o lado de fora da casa, eu abraçava a minha cachorra. Ela ficava parada e abanava o rabo para mim, choramingando no meu ombro. Era algo muito carinhoso, ainda mais quando eu estava chateada. Depois que ela morreu, eu me sentia muito sozinha de noite, porque ela dormia comigo na minha cama, bem perto do meu rosto. Meu maior desejo era vê-la de novo, e foi aí que aconteceu. Numa noite, eu estava chorando por causa dela. Depois de muito tempo, eu consegui dormir. Então, eu acordei no meio da madrugada. Eu estava deitada, de costas. A temperatura estava muito quente e eu muito suada. Então, eu tirei o cobertor de cima do meu corpo e deitei em cima dele, fechando meus olhos. De repente,
eu senti um peso na minha cama, bem perto de mim, e isso me assustou muito. Eu fiquei lá, apenas parada. Então eu senti aquilo rolar na minha direção, bem perto do meu rosto. Eu, por causa do medo, continuava de olhos fechados. Mesmo assim, eu me virei bem devagar para tentar olhar e ver o que era. Quando eu soltei a respiração, eu senti ela bater em algo e voltar para mim. Eu sabia que não estava sozinha. O medo que eu estava sentindo simplesmente passou. E eu falei: "Tá tudo bem, Meg. Eu amo muito você. Pode ficar aqui comigo. Você não precisa ir embora." Depois disso, eu senti uma leve lambida no meu rosto. E um pouco depois eu acabei dormindo de novo. Na manhã seguinte, eu acordei e não senti mais nada ali. Mas eu sabia que ela tinha voltado para me falar para eu não ficar tão chateada. E funcionou. Eu não chorei desde então, mesmo sentindo muita falta dela. Eu acredito seriamente que ela agora está em um lugar bem melhor. Eu não ligo para aqueles que não acreditam em mim. Quem quiser pode até arranjar alguma outra explicação para o que aconteceu. Eu sinto no meu coração que era ela naquela noite. Naquele momento de tristeza, eu sei que eu não estava sozinha, porque a Meg estava comigo. Terceiro caso: meu tio. O meu nome é Eliane, e desde bem pequena eu convivo com 2 fantasmas. Porém, eles nunca me incomodaram. Eu simplesmente me acostumei com eles. Acho que ninguém mais da família sabe da existência dos 2. Os meus avós residiam no final da rua onde eu também morava. Então, eu estava quase sempre lá. E frequentemente eu dormia na casa deles, no quarto dos fundos. Até um tempo atrás, aquele quarto me assustava muito. Eu sempre senti como se tivesse alguém em pé ao lado da cama. Alguém muito bravo e raivoso. Eu não conseguia dormir sem uma luz acesa naquele lugar. Sempre que meus pais precisavam sair juntos, eles me deixavam na casa dos meus avós. E isso aconteceu por muitos anos, até eu estar velha o suficiente para ficar na minha própria casa sozinha. E era o que eu preferia fazer, já que o meu fantasma parecia ser muito mais amigável do que aquele que ficava na casa dos meus avós. Cerca de 10 anos atrás, um tio meu me contou algo muito interessante. Ele falou que um outro tio, irmão dele, tinha sido morto em um acidente de moto em 1953, um mês antes dele fazer 22 anos de idade. E como se não bastasse, ele tinha ficado noivo naquele dia. E ele foi morto por um motorista bêbado. Bem, essa parte da história eu até já sabia. O que eu não sabia é que o quarto dos fundos da casa da minha avó, onde eu dormia, era o quarto dele e foi onde ele tinha sido velado antes do seu enterro. Não era para menos ele não estar nada contente. Tudo que ele tinha foi tirado dele num dos dias mais felizes da sua vida. Por isso que eu sentia aquele ar de raiva e ódio dentro do quarto. O meu tio falou que ele também nunca gostou de dormir naquele quarto. Eu nunca falei para os meus avós nada do que eu sentia ali, porque eles eram muito religiosos e só ficariam tristes. Depois que os meus avós morreram, a casa foi vendida e eu nunca cheguei a tentar ajudar o meu tio, que tinha sido morto no acidente, a passar para outra vida completamente. Pelo que eu sei, ele ainda deve estar naquele velho quarto dele. Os meus avós nunca superaram a morte do querido filho deles e provavelmente nunca souberam que ainda dividiam a casa com ele, até o dia que eles também morreram. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões,
opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.